Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Grande Júlio dos Santos. Ele mesmo. Como é que está? Assim, eu não vou te perguntar sobre Porto Alegre, sobre as pessoas de Porto Alegre, sobre política de Porto Alegre. Eu quero te perguntar sobre esse pôr do sol de Porto Alegre, para quem está que agora nós estamos no YouTube, né? Temos imagens também. Nosso episódio é transmitido totalmente por vídeo no YouTube. E quem quiser dar uma olhada no YouTube, o Fux está com um pôr do sol, coisa mais linda, que é a única coisa natural bonita de Porto Alegre, é o pôr do sol. É isso mesmo? Eu não aguento mais esse bullying contra a cidade de Porto Alegre. Eu acho um absurdo isso. Gente ingrata com a capital do estado que nasceram. Isso é um absurdo. Cadê o sentimento patriótico, hein, Júlio? É, o sentimento do lugar que arrecada todos os tributos do estado e faz sumir um sumidouro que ninguém sabe onde é que fica. Pois é, o governo estadual, tu tem que respeitar, entendeu? Não, e o interessante de Porto Alegre ser famosa pelo pôr do sol é que o pôr do sol tem em qualquer lugar do mundo, né? Não faz sentido nenhum o pôr do sol ser algo bonito. É que é o pôr do sol mais bonito da face da Terra, dizem algumas pessoas, né? E eu, obviamente, discordo. Acho que é muito subjetivo isso. O de Mostardas é muito mais bonito que o de Porto Alegre. Quem é o convidado de hoje? Silêncio constrangedor. Isso aí. O único ouvinte de Mostardas pensou, será mesmo? Claro que é. Então tá, deixa eu dar as boas-vindas para o nosso convidado de hoje. Seja muito bem-vindo, Roberto Rachevski. Olá, pessoal. Muito obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui pela quarta vez. Eu acho que eu já tenho direitos adquiridos aqui, pelo jeito, né? 4 vezes já dá direito adquirido, não? Que perigo, hein, Júlio? Ele acredita em direito de propriedade intelectual? Eu acho que a gente vai ter que vetar o Rachevski depois, ele vai exigir royalties. Pode ser, mas é direito adquirido a quê? Esse é que é o ponto, eu não sei a que ele teria direito adquirido. Outro dia me disseram o seguinte, essa é boa, eu tenho que contar aqui. Quem me contou isso foi o Gilberto Simões Pires, que vocês já entrevistaram, né? Sim. Ele disse que estava numa mesa jantando com amigos no Country Club, e aí ele disse, meio ironizando, né? Mas o pôr do sol de Porto Alegre é o mais bonito do mundo. Aí alguém se virou para ele e disse assim, viajam poucos meninos, não é? Que coisa. É um pôr do sol bonito, sim, mas, né, quem vai saber se é o melhor do mundo? Agora vamos para coisas objetivas antes. Vamos para os nossos recados iniciais, Júlio. Vamos para lá. Vamos para os nossos avisos, então, Fux. O Roberto já saiu e aqui, sem que ele nos ouça, eu vou falar. O episódio está excelente. Assim, não é porque o Roberto não está aqui, o episódio ficou muito bom mesmo. Ficou uma declaração, ficou um manifesto de como alguém defensor da liberdade deve encarar todo esse momento de pandemia. Que episódio. E muito obrigado, Roberto, por ter nos cedido esse tempo. Fux, quer falar alguma coisa sobre o nosso episódio? Eu acho que, para aqueles que não estão versados em liberalismo, é um episódio muito válido e até o final para entender o pensamento. Para aqueles que estão versados e têm dúvidas, é um episódio muito válido. E para aqueles que estão versados e não têm dúvidas, ouçam também, porque olha, ajuda. O Roberto tem como típico de objetivista, né? Ele tem um pensamento lógico bem construído, que é um tijolinho em cima do outro que tu vai enxergando, né? Uma linha contínua que leva para a conclusão, que ao meu ver está correta nesse sentido. Com exceção quando ele fala de governo, daí que o governo existia. Mas não vou eu aqui rebater ele sem ele. Então, ouça o episódio, ficou ótimo, mas vamos às nossas categorias do Apoia-se e falar um pouquinho sobre alguns recados. Exatamente, quem não nos apoia ainda, apoia o projeto Tapa da Mão Invisível no Apoia-se, apoia.se/Tapa da Mão Invisível, lá tem todas as categorias, nós atualmente temos 7 categorias, nós já alcançamos a nossa primeira meta, estamos em busca da nossa segunda meta de bater R$2.000 e melhorar os nossos equipamentos de som, todas as coisas que envolvem a qualidade do Tapa. Também, além do Apoia-se, caso não queira fazer uma doação via Apoia-se, cartão de crédito, essas coisas tudo, faz por BTC, né, por Bitcoin, entra no nosso site lá, tá lá um número
da nossa carteira e o QR Code, caso fique mais confortável. E tem os nossos patrocinadores. Os 2 patrocinadores do Tapa estão lá no nosso site. Entrem pelos nossos links. Nos ajudem a marcar o quanto de capitalismo a gente envia para esses parceiros. Tem os nossos links da Amazon também, né? E todos os livros que a gente cita nos episódios estão lá no final, estão no show notes do episódio. Vai estar lá Revolta de Atlas, que é o livro recomendado, já antecipando dando spoiler, e eu super recomendo que leiam a Revolta de Atlas. Inclusive é um livro que está na nossa livraria de livros indicados para a sua formação intelectual, não é, Júlio? Exatamente. Está lá, dentre tantos outros, inclusive outras novelas distópicas também. Tem lá na nossa livraria. E além disso, nós temos várias coisas no nosso site. Tudo isso que nós falamos aqui está no nosso site, tapadamainvisível.com.br. Lá encontra todas as formas de nos seguir, as formas de nos ouvir e as formas de se manter atualizado com o Tapa. Lá nós temos o nosso link dos episódios, né? Dentro do episódio tem todos os show notes, tudo que nós falamos no nosso episódio está os links de referência lá. E como o Paulo falou, se for comprar algum livro, utilize os nossos links da Amazon. Então nós temos lá canais de WhatsApp e Telegram, livraria, temos os nossos artigos, você pode nos enviar os seus artigos e tem os seus e-mails também, que você pode cadastrar o seu e-mail e receber as nossas novidades e nossas redes sociais, né? Instagram, Facebook, Twitter e agora nós estamos no YouTube também, né? Então quem está nos vendo no YouTube, vamos falar aquela famosa frase, clica aqui embaixo, dê o joinha, inscreva-se, faz o escambau aqui embaixo. Milestone da vida, né, Júlio? Viramos YouTubers, que coisa. Tá bom? É a vida, né? Vamos voltar porque o episódio tá excelente. Vamos lá, pessoal. Antes, então, da gente começar a conversa hoje, que eu espero que seja sensacional, como diria o Júlio antigamente, qual é o currículo do nosso convidado hoje, Júlio? Olha, para quem já ouviu, esse é o 4º episódio com o Roberto. Nós fizemos o episódio 10, que foi um episódio que vai ser um pouco semelhante com o episódio de hoje, sobre temas gerais. Fizemos o episódio 27 com ele, um episódio que foi sobre escola sem partidos. Ouçam, é bem interessante o posicionamento do Roberto sobre essa instituição, não sei se é instituição isso. E o episódio 44 sobre objetivismo, né? É bem interessante também. Lá nesses episódios eu citei o currículo dele, mas vou citar novamente. Roberto Rachevski está com 63 anos e contando, tá certo? Conta um pouco mais já, né? 64, porque faz um ano, né? 65. Faz um ano. 65 já feitos em 5 de março passado. Pô, é? Faz tempo do primeiro episódio ainda. É isso aí, bárbaro. Há quanto tempo a gente tem o Tapa, hein, Júlio? Faz 2 anos já, cara. 65 anos e contando, empresário, fundador e conselheiro do Instituto de Estudos Empresariais, fundador e conselheiro do Instituto Atlantos. Seja mais uma vez muito bem-vindo, Roberto. Nós temos uma pauta para tocar que é bastante polêmica. Polêmica nada, eu acho que ela é pertinente de ser falada, a pauta do episódio de hoje. Só completar o meu currículo, que eu acho importante neste caso, que é acrescentar que, enquanto a gente vai contando a minha idade, eu acumulei também a presidência do Instituto Liberdade. É verdade, desde a última vez que a gente fez esse episódio, não eras o presidente, eu acredito. Não. Por isso que o currículo está desativado. Inclusive, tu tem feito várias lives. Sigam o Instituto Liberdade no Instagram para ver mais Rachevski. Bom, vamos lá. O primeiro ponto aí. Rachevski tem sido um vocal, digamos assim, uma pessoa bem vocal em relação a essa crise, em relação ao posicionamento de muitas pessoas em relação ao que está acontecendo. E vamos lá, o que está acontecendo? Hoje, na quarta-feira, o STF julgou em, digamos, causa própria em relação às fake news, né? Ele julgou, basicamente, hoje mandaram apreender um bando de documentação e PCs de pessoas acusadas de serem propagadoras de fake news contra o próprio STF. Então, agora, somado à pandemia, somado ao vídeo da reunião ministerial que o Bolsonaro falou várias coisas que muitos liberais gostaram e que outros não gostaram. Vamos lá. O que tu tá achando da cachaça política atual, Rachevski? Tá entretido? Eu tô entretido. Só antes de passar a palavra, a minha impressão é que Roma vai morrer sem pão, mas o circo vai trabalhar até o final. Isso vai ser impressionante. Não existe circo sem pão, né? Como dizer que existe vida sem economia, né? Tanto é que os romanos, eles ofereciam pão e circo para dominar a população, né? Fazendo uma pequena
correção nessa analogia. Esse era o ponto, entendeu? O circo vai acabar o pão e vai acabar o circo, entendeu? Uma hora acaba, só que não estão cuidando nada da economia que se exploda e o circo continua, até acabar o pão de vez e todo mundo morrer de fome. Nesse sentido sim. Mas o que eu acho é o seguinte, eu definitivamente não estou me divertindo com o que eu vejo, eu levo isso muito a sério. Eu acho que em nenhum momento na história recente da humanidade nós tivemos um ataque tão violento aos direitos individuais que todos nós temos, são direitos inalienáveis, eu vou repeti-los: o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à propriedade e o direito à busca da felicidade. Existe uma alegação para que todos esses direitos sejam suspensos. A alegação me parece pífia, tá? Se nós estamos aqui para falar objetivamente, vamos falar então objetivamente. Existe uma realidade, essa realidade aponta que nós estamos vivendo uma pandemia. Essa pandemia, ela causa morte de um determinado grupo de pessoas, bastante restrito, e para sorte da maioria da população, as mortes se restringem a esse grupo, não é? Pessoas com idade até 30 anos, praticamente ninguém morre disso. Até 60 anos, o número de mortes por causa da doença é absolutamente irrisório e se torna realmente um fator determinante em termos estatísticos as mortes de pessoas acima da meia idade, né? 60, 65 anos, com o agravante de, além de serem idosas, as pessoas, elas são portadoras de algum tipo de doença, né? Principalmente doenças imunodepressivas. Então, o que acontece? Se viu e se está vendo ainda e vai se ver ainda por muito tempo uma conjugação de fatores que faz com que a nossa vida se torne um inferno, né? A gente está vivendo um inferno na Terra. O que para mim é o inferno? Exatamente tu não poder exercer os teus direitos individuais, fazer aquilo que tu quer fazer da tua vida, né? A vida é nossa, nós damos significado à nossa vida, nós estabelecemos os propósitos para a nossa vida, imaginando que através da satisfação desses propósitos a gente vai realizar os nossos sonhos e vai se tornar feliz, né? Feliz é se encontrar num estado de satisfação tal no qual tu não te contradiz com os teus princípios básicos, fundamentais, né? Ou seja, tu merece aquele estado de bem-estar que tu está sentindo, né? Pelas tuas realizações, então tu te sente feliz. Esse é o objetivo de todos nós, né? Para que a gente possa alcançar a felicidade, a gente precisa agir, por isso precisa de liberdade, a gente age para produzir aquilo que vai nos manter e vai nos satisfazer em termos de valores materiais, intelectuais e espirituais, para que a gente possa buscar essa felicidade. E esses valores materiais, intelectuais e espirituais, aí entra inclusive a questão da propriedade intelectual que a gente vinha falando, mas não vamos nos aprofundar nisso. Isso é a nossa propriedade, né? É aquilo que a gente cria com a nossa mente, cria com as nossas ideias, cria com o nosso esforço laboral, tá? Então, isso tudo, que para muitos é o paraíso, poder fazer isso tudo, né? De repente é suprimido de uma maneira arbitrária, autoritária e injustificável, tá? No meu modo de entender. Qual é a conjugação? A conjugação que se tem é simples, né? Em nome da ciência, uma instituição chamada governo resolve adotar medidas coercitivas para impedir a sociedade de realizar os seus sonhos, tá? Em resumo, para mim é isso. Em nome da ciência, isso é bom ou é ruim? Eu acho que é ruim o governo agir em nome da ciência. Por quê? Eu explico. Porque ciência é um instrumento através do qual nós vamos buscar conhecimento. Quando o governo diz que vai agir em nome da ciência para resolver os nossos problemas, ele está dizendo: eu tenho absoluta ignorância a respeito do que está acontecendo, eu não sei o que está acontecendo. Eu preciso usar a ciência para descobrir, para buscar o conhecimento. Então, o governo não está usando de conhecimento, ele está usando de ciência, é um instrumento pelo qual vai buscar o conhecimento. E o que a ciência faz para buscar o conhecimento? Experimenta, né? Testa, cria as condições normais de temperatura e pressão, né? Cria os experimentos, se utiliza de cobaias para ver qual é a reação das cobaias com relação às ações que quem está experimentando adota, para ver os resultados. Quando o governo diz, com o seu poder de coerção, eu vou experimentar a ciência para descobrir como a gente deve se comportar para enfrentar esse problema, ele simplesmente está dizendo o seguinte:
O meu território é o meu laboratório, a minha ação é o experimento e vocês, o povo, são as cobaias. E a partir do momento em que dizem assim, eu sou o governo, eu sou o dono do laboratório e eu estou agindo no meu território, que é o meu laboratório, com as minhas próprias razões, na busca de um conhecimento que eu não tenho, né? Forçando a ti a agir conforme eu determino para ver qual o resultado, estão me equiparando a um rato, a um coelho, a uma cobra, sei lá, um animal irracional qualquer sobre o qual é permitido a implementação de experimentos. Sobre os seres humanos, nós, racionais, detentores de direitos individuais inalienáveis, não podemos ser tratados como cobaias. Então, isso para mim é o que está acontecendo. A ciência utilizada pelo governo de forma coercitiva para buscar um desconhecimento até então inatingível faz com que nós tenhamos os nossos direitos individuais suprimidos e sejamos tratados como seres irracionais, que não somos. Mas aí tem uma questão que é importante, eu acho, a gente pontuar a diferença. Por exemplo, a Suécia, né, que não adotou o lockdown da maneira que os outros países adotaram. Por que não é a mesma situação de experimento nesse caso, Roberto? Vamos lá. Não dá para a gente confundir experiência, a vida, né? Um experimento planejado centralmente. Nesse caso da pandemia, a gente precisa entender qual é o papel do governo, né? Para a gente poder dizer se o governo está fazendo um experimento planejado centralmente ou se ele está permitindo que as pessoas reajam naturalmente a uma ameaça que é evidente. Tá? As duas coisas são possíveis de acontecer, né? Quando eu digo que nós somos seres racionais, eu estou dizendo o seguinte: nós temos a capacidade de identificar as ameaças, e se não temos a capacidade de identificar por si as ameaças, a gente recebe as informações e reage a essas informações de acordo com aquilo que é melhor para cada um. Tá? Então, eu não posso ser impedido de viver a minha vida correndo os riscos que eu quero correr para mim. Isso é óbvio. Tá? O direito à liberdade é isso. Liberdade com responsabilidade. Responsabilidade pressupõe liberdade. Eu não tenho responsabilidade quando eu não tenho liberdade. Tá? Porque a decisão que eu tenho a respeito das minhas ações futuras que vai estabelecer o meu vínculo com as consequências dessa reação, tá? Então, dessa ação, né? Então, quando a gente fala de um experimento planificado onde a coerção existe, nós estamos simplesmente tirando a possibilidade dos indivíduos agirem olhando para si, quais as consequências que isso sofrerá. O governo entra aí quando nós, agindo em liberdade, e se nós, por exemplo, estivermos infectados, né, se nós levamos a ameaça ou uma agressão através da carga viral que a gente contém aos demais na sociedade. Tá? Porque se nós somos virulentos e estivermos circulando no meio da sociedade, nós também somos violentos, porque a gente está impondo aos demais algo que as pessoas não querem, sofrer tal influência, né? Tal agressão, tal violência. Né? E essa ideia da quarentena, né? Desde das priscas eras, né? Se você é portador de um vírus e vai contagiar alguém de uma maneira que essa outra pessoa não queira, você tem que ser segregado da sociedade e experimentar o período de quarentena, a partir do qual, né, fim da quarentena, você estará imune e não imporá mais esta ameaça aos demais. Tá? Então, as pessoas que apresentam sintomas ou que, sem apresentar sintomas, são testadas e são identificadas como agressores, elas devem ser segregadas por um período de tempo para poderem voltar à convivência na sociedade. Crise é um momento no qual aqueles que menos têm mais sofrem. Foi pensando nisso que a Mutual lançou a campanha Invista no Pequeno. Nessa modalidade, a empresa oferece empréstimos sociais, com carência e taxa de juros reduzida para aqueles que mais precisam. Entre pelo link do Tapa para nos ajudar a medir o tráfego enviado para os parceiros. Conheça mais em tapadamãoinvisível.com.br/mutual. Eu acho que aqui tu está assinalando exatamente o ponto de divergência das pessoas que são pró-confinamento versus as que são anti-confinamento. Porque tu estás presumindo a inocência das pessoas que não apresentam sintomas, delas serem responsáveis pelas suas vidas e delas tomarem a decisão de irem para a rua e estarem sujeitas ao risco e tal. E o outro lado, antiliberal, ao extremo, anti-indivíduo, presume que essas pessoas devem ser controladas e tuteladas pelo Estado e que se não houver o Estado
Estado decidindo por elas, elas vão fazer o pior para a sociedade. É sobre a natureza humana que, na verdade, a gente está discutindo. Nós estamos falando mais do que a natureza humana, nós estamos falando sobre a vida em sociedade, né? E, obviamente, só existe sociedade onde há seres humanos, né? A sociedade ela pode ser de várias formas, ela pode ser desde a mais liberal possível até a mais robesiana possível, né? Então, eu faço uma analogia. Vocês imaginam o seguinte, na minha rua aqui há um crime, no meu bairro há um crime. Sabe-se que há um serial killer andando por aí, tá? Eu tenho duas maneiras de tratar o problema. Se eu sou uma sociedade liberal, eu digo o seguinte, pessoal, tem um serial killer andando por aí e todos nós estamos sendo ameaçados por ele. Nós precisamos identificá-lo. A partir do momento em que a gente o identificar, nós vamos segregá-lo e ele não vai mais ameaçar a sociedade. Nós vamos investigar, vamos abrir um devido processo legal, vamos julgar, e se culpado for, vai ser segregado. Isso é uma sociedade liberal, onde há livre iniciativa, Estado de Direito, propriedade privada, livre mercado, etc. As coisas funcionam assim. O governo tem exclusivamente esse papel, identificar aqueles que violam os direitos individuais dos outros e segregá-lo da sociedade. Ponto. Não tem mais nenhum papel aí para o governo, tá? No meu modo de entender. Agora, existe uma sociedade que poderia dizer o seguinte, olha, eu não sei quem é o serial killer que está assassinando as pessoas nesse bairro, então nós vamos fazer o seguinte, como eu não sei, vou dar um toque de recolher. Todo mundo tem que ficar em casa, tá? E quem sair, eu vou assumir a posição de que o cara que sair é o serial killer, né? Mesmo que possa ser o pai da vítima. Então, qual é a posição da Suécia? A Suécia disse, olha, tem um serial killer andando por aí, vocês se cuidem, né? Não andem nas sombras, não andem nas vielas escuras. Como dizia o nosso chefe da brigada militar aqui, não saiam à noite de casa e não estacionem o carro em tal rua, porque a possibilidade de vocês serem assaltados, estuprados ou mortos é muito grande. Então, dá informação para a sociedade se autorregula. Isso na Suécia, né? Mas se eu estou no Brasil, em São Paulo, ou no Rio Grande do Sul, eu digo o seguinte, olha, eu não sei quem é o assassino, eu não tenho capacidade de dizer quem é o assassino, eu não sei nem como é que o cara está matando as pessoas, tá? Eu só sei que quem está morrendo tem tal perfil e que ele não mata os outros, ele é obcecado, ele tem a psicologia desse assassino, ele tem uma obsessão com idosos com comorbidades. Esses são as vítimas preferenciais, estatisticamente comprovado, do serial killer, né? Então, todo mundo vai ficar em casa. Não importa se tu não é vítima, se tu não tem chance de morrer porque o assassino não te quer, enfim, fazendo analogia aqui, né? Eu não tenho nenhuma capacidade de identificá-lo. E pior, quando o serial killer ataca as pessoas, eu não tenho nem a capacidade de tratá-las, né? Se elas entrarem em coma, porque eu torrei o dinheiro de vocês, que eu deveria investir. Na verdade, não deveria investir, né? Porque saúde não é uma finalidade do Estado, né? Mas como no Brasil é, e os caras não investiram, então a gente pode dizer, porra, vocês não investiram naquilo que vocês prometeram que iam dar para a sociedade, para a população. Os pobres coitados, aqueles que têm que ir para o SUS, né? Que vivem do INSS, que estudam na escola pública gratuita e de péssima qualidade e tal, coisas desse tipo, né? Então, para mim é claro, ou nós vivemos uma sociedade livre, onde as pessoas assumem a responsabilidade ao exercerem a sua liberdade, ou nós vivemos numa sociedade de planejamento central, ou de economia mista, se vocês quiserem, se não é um comunismo, né? E nós, o governo, vamos dizer quando vocês vão sair de casa, com quem vocês vão sair de casa, vestindo o que para saírem de casa, enquanto eu busco o assassino em série que eu não conheço, não sei como mata, só sei quem são suas vítimas potenciais. Então, para mim, está claro, né? O que nós estamos vivendo nessa pandemia é a reação natural de governos despóticos, que têm uma visão coletivista estatista para a sociedade, para resolver os problemas da sociedade. Não uma visão baseada no individualismo, no mercado. É isso que está acontecendo. E o pior de tudo é que não apenas o governo se expõe totalmente, só quem é muito ingênuo não poderia dizer que os governos esses que estão se manifestando assim têm essa característica, né? A social-democracia é isso. Tá? E não é coincidência de que os governadores e prefeitos sociais-democratas se aliam
a esse planejamento central e essa ação coercitiva abusiva, da mesma maneira como os comunistas e os socialistas que estão por aí, mas o pior de tudo é que há, no meio liberal, ou semi-liberal, ou quase liberal, ou que se diz liberal, quem apoie o planejamento central e as ações coercitivas abusivas do governo, em nome de uma ciência que, para mim, no caso, é sinônimo de ignorância. Tá? Porque onde há ciência, há ignorância. Porque a ciência, ela busca o conhecimento. Né? Se eu estou praticando como governo ciência e agindo como governo sem saber o que eu estou fazendo, eu estou agindo de forma ignorante e de forma coercitiva, transgredindo as minhas finalidades, que seriam, pelo menos no meu modo de entender, adequadas, né? A defesa da segurança e da justiça, né? Que é o que acontece, infelizmente, na maior parte dos países, né? Nós estamos muito longe de ter uma sociedade efetivamente liberal por aí, né? Então, é isso, é assim que eu vejo, e isso me deixa enfurecido. Por isso o vocal, né? O vocal o meu vocal tem sido estridente, né? Porque eu tenho realmente criticado a tudo e a todos quando o posicionamento é a favor destas medidas draconianas, autoritárias, arbitrárias. Por que arbitrárias? Posso falar mais um pouco? Arbitrárias. Pode. Assim, eu tô adorando te ouvir, mas eu tenho um monte de pergunta aqui, mas pode terminar. Então, essa é a última coisa, porque faz parte desse pacote, né? É que nem aquele negócio de ateísmo e agnosticismo, tá? Ou religião, tá? Vamos lá. Existe o certo e o errado. Tá? Quando a gente se baseia na realidade e a gente trabalha com a realidade, trabalha com o método científico, trabalha com a lógica, a gente descobre o que é certo e o que é errado. Agora, quando vem uma medida arbitrária, o que é arbitrário? É quando não vem da realidade. Tu olha para a realidade, tu não enxerga aquilo que estão te dizendo. Tu não tem como confrontar objetivamente o que estão te dizendo com a realidade, porque aquilo nasce racionalisticamente falando, vamos dizer assim, da mente de alguém que, por exemplo, faz um estudo hipotético baseado numa metodologia matemática, como se isso fosse uma previsão do futuro, como se isso fosse uma evidência. Então te jogam uma evidência como se fosse realidade, te dizem que quem é contra aquilo está errado. Aí tu vai olhar aquela evidência, aquilo não é evidência, aquilo não tem método científico que possa ser apurado, e aquilo não tem realidade envolvida. Hein, Roberto? Eu fiquei com um monte de pergunta aqui no meio dessa tua explanação, mas eu quero Eu não vim sobre aqui esta para última responder vocês, Exatamente. Eu vim aqui para gerar mais perguntas. Exato. Exato. Essa tua parte do fim aí foi excelente, porque tem uma parte da ciência e da ética aí que toca a realidade. Tudo, na verdade, a ciência e da ética tem que bater com a realidade, mas que ela vai certeiro nesse momento que nós estamos passando, né? Porque mesmo que esses estudos dissessem algo que fosse com uma certeza, o governo não teria o poder para fazer o que está fazendo. Ou assim, o erro do governo está baseado em evidências que até então não tem muita certeza. Se ele estivesse fazendo algo baseado que água ferve a 100 graus, ele não poderia fazer isso contra a minha liberdade. É que não tem nenhum exemplo que bata com isso, mas uma certeza absoluta da ciência. Tu me entendeu? Eu vou te responder de outra maneira. Vamos recorrer, isso também é ponto de divergência de muitos liberais, tá? Vamos ressuscitar Hayek aqui, né? Que falava da arrogância fatal, né? A gente fez um episódio chamado Arrogância Fatal sobre a pandemia também. Exato, que tem um desabafo meu que eu quero botar aqui no meio desse episódio ainda, que eu vou te falar sobre ele. O Hayek dizia o seguinte, que como o conhecimento é descentralizado na sociedade, tá? O governo não tem a capacidade, o governo não é onisciente, vamos resumir assim. Como o governo não é onisciente, ele não pode ser prepotente. Tá? Ele não pode ser onipotente, né? Falando melhor. Como o governo não é onisciente, ele não pode ser onipotente. Tá? Isso implica dizer que, ora, mas se o governo fosse onisciente, então ele poderia ser onipotente? Não, por uma razão Entendeu muito a minha pergunta? Exatamente foi essa a minha pergunta. Não, por uma razão muito simples. Por mais que o governo... O que é governo? São as pessoas que estão no governo. Né? Por mais que o governo, as pessoas que estão no governo, conheçam a respeito dos meus desejos, das minhas vontades, da minha vida, uma parede, uma cortina, uma linha, isso em abstrato, né? Uma linha imaginária que separa a ação do governo de mim.
tá? Que é o fato de que a vida é minha. Não me interessa o que tu pensa que é melhor para mim. O que interessa é o que eu quero fazer da minha vida, entende? Então, se eu quero ir tomar banho de mar e surfar na praia de Pernambuco, correndo o risco de sofrer com uma pandemia, sabendo que eu não vou ameaçar ninguém, tu não tem o menor direito de me mandar para casa. Porque a vida é minha, eu não estou ameaçando a vida de ninguém. Ah, tu acha que eu estou ameaçando a vida de alguém? Tu que é onisciente, me explica por quê. Me mostra que eu estou. Aí o governo teria que provar que eu estou ameaçando a vida de alguém. Como? Ou eu teria que ter sintomas, ou ele teria que produzir um teste, que é o devido processo legal, né? Fazendo a correlação com o judiciário, né? Deixa eu fazer uma jogada do diabo. Roberto, tu não entende curva exponencial, é isso que repete o gado lá fora, né? Tu não entende como é que funciona a curva exponencial, tu não sabe que as pessoas assintomáticas podem infectar as outras e tal. Pô, mas e aí, qual é a resposta para isso? Tu não entende de filosofia. Essa é a resposta. Tu não entende o significado da vida. Se eu perguntar para ti qual é o significado da tua vida, o cara que fala de curvas exponenciais e acha que o governo deve interferir na vida alheia, quando a pessoa não agride ninguém, essa pessoa, tu pode dizer para ela, ok, tu acredita nisso? Então, faz o que o governo manda. Eu não acredito. Tu não pode me impedir de fazer o que eu quero a partir do momento em que eu não estou ameaçando ninguém. Imagina o seguinte, eu sou imune. Eu adquiri a doença, fiquei 14 dias em quarentena, adquiri imunidade, anticorpos, etc. Tá? Não estou transmitindo para ninguém. Por que eu tenho que ser tratado como se eu fosse um cara contagioso? Por que eu tenho que usar máscara? Para que eu tenho que usar máscara? Por que eu não posso ir num shopping fazer compras? Por que eu não posso correr com o meu cachorro no parque ou na praia? Estão me tratando como um criminoso, sendo que eu sou inocente e provo que eu sou inocente? Ou os meus direitos individuais inalienáveis foram suprimidos porque nós estamos vivendo uma pandemia? Eu aceito ir para a quarentena e aceito que me levem para a quarentena à força se eu apresentar ameaças para alguém. Mas se eu não estou infectado, e pior, se eu estiver imune, eu não estou ameaçando a vida de ninguém. Então, antes de se tratar qualquer ciência aplicada, tá? Como no caso da epidemiologia, infectologia, medicina, etc., que são ramos da ciência, né? Nós temos que olhar o tronco e as raízes, que é a filosofia, tá certo? Nenhum desses ramos da ciência subsiste sem que haja uma filosofia que lhe dê respaldo adequado. E o que a filosofia faz, neste caso? Que as ciências aplicadas, elas têm que criar valor baseado num padrão de valor maior. Qual é o padrão de valor maior? É a vida de cada indivíduo e a sua felicidade. Quer dizer, se eu estabeleço uma ação utilitarista, dizendo, não, eu estou preocupado com o maior bem possível para o maior número de pessoas, eu estou estabelecendo o quê? Uma sociedade baseada no coletivismo. Tá certo? Mas em cima disso, a gente vive numa sociedade coletivista. E é isso que eu acho interessante. É agora o momento de a gente tentar aplicar valores liberais e exigir que as pessoas sejam tratadas como indivíduos pelo Estado, enfim, ou não? Ou agora a gente... Porque isso é uma das coisas que eu percebi eu não assim... entendi a tua pergunta, Paulinho. Desculpa, tu vai ter que melhorar aí a pergunta. Vamos lá. Várias pessoas que falaram sobre a reação... Cara, enfim, eu defendo a liberdade desde que eu nasci. Eu não consigo parar de defender a liberdade. Não existe um momento para defender a liberdade. Esse é exatamente o ponto. Porque eu vejo, agora tem que passar uma lei obrigando as pessoas a usarem máscara, né? Pô, mas daí vamos ir contra a necessidade, vamos ir contra a lei das máscaras porque tem que respeitar o indivíduo. É um círculo sem fim, assim, no sentido que fica se exigindo das pessoas um tratamento através do coletivismo para impedir a piora do cenário, em vez de se mudar e dizer assim, não, peraí, a partir de agora vamos tratar as pessoas como indivíduos e vamos cobrar a responsabilidade individual sobre a liberdade delas e não mais coletivizar culpa, abre aspas e tal. É isso que muitos liberais
liberais, eu acho, se perderam. Eu vou te responder, é brilhante, agora é brilhante a tua pergunta. Antes eu disse que era uma porcaria, agora estou dizendo que é brilhante. Porque me oportuniza dizer o seguinte, há uns anos atrás eu estava passeando por Praga, uma viagem com a Cláudia que eu estava fazendo, e a gente estava caminhando na rua e de repente eu vejo um bar dizendo aqui pode fumar. Tá? E tinha lá um setor de fumantes e um setor de não fumantes. Era o único bar que permitia fumar em Praga. Eu entrei. Eu fumo? Não, eu sou alérgico a cigarro. Eu já fumei 30 anos da minha vida. Se tu me perguntar, mas vem cá, tu foi respirar lá cigarro? Eu vou te responder, não. Eu fui respirar lá liberdade. Porque a liberdade é que permitia que eu pudesse, como os outros, respirar a fumaça produzida por aqueles que estavam exercendo a sua liberdade e que não estavam impondo a sua liberdade a ninguém, porque tu não era obrigado a entrar naquele lugar. Tá? Se tu quisesse estar ali cheirando cigarro e concomitantemente cheirando o ar puro da liberdade, tu estaria. Ninguém ia te impedir de estar lá. Então, isso a propriedade privada é fundamental, né? Porque na propriedade privada daquele dono de bar, ele dizia, eu não me oponho a quem queira entrar aqui e fumar o seu cigarro e experimentar a sua liberdade, tá certo? Porque as demais pessoas estão alertadas que aqui é um lugar onde se fuma. Quem não quiser entrar, não entra. Agora, quem entrar não vai impedir o outro de exercer a sua liberdade, porque a minha regra é essa, não é? E é assim que eu acho que deveria ser para toda a sociedade. E se houver externalidades da ação individual, elas devem ser discutidas a posteriori. Tá? Se tu está morrendo de câncer porque tu cheirou o meu cigarro a vida inteira, meu amigo, me aciona. Entra com um processo contra mim e me prova que a causa do teu câncer é o meu cigarro. Tá? E eu vou pagar o preço da responsabilidade por ter exercido a minha liberdade. Ok? Então, a questão aí que subjaz também, me parece, é a questão do empiricismo com o apriorismo. Né? Os racionalistas, os que pensam sempre a priori, eles imaginam coisas que irão acontecer com base nas suas próprias razões e muitas vezes dispensam a realidade. Quando, na realidade, por isso que a gente tem aqui, por exemplo, a lei civil, né? Não é o common law, né? Não é a lei baseada nos casos concretos, né? Cada caso é um caso e vai ser julgado de acordo com as suas circunstâncias, tá? E isso vai criar jurisprudência a partir daí e não a partir do estabelecimento de uma norma baseada na visão de alguém a respeito da realidade. Tá? Por isso que aqui a gente usa jurisprudência baseado, como disse o fulano de tal, não sei o quê, e nos Estados Unidos eles dizem assim, conforme o caso fulano versus Beltrano, existe uma diferença crucial, no meu modo de entender, tá? Os juristas dizem que não, que eu estou inventando coisas, mas eu acho que sim, tá? Sim. Então isso tudo tem a ver com essa questão. Conheça o curso da CapTable para Investimentos 4.0, um curso online inédito para quem busca as melhores rentabilidades do mercado. Alguns dos tópicos do curso: o que são e como funciona o crowdfunding de investimentos e empréstimos P2P, quais os tipos de investimentos e como analisar cada oportunidade antes de investir. Além disso, um módulo focado no mundo das startups e como funcionam os investimentos em negócios disruptivos. Tudo isso e muito mais. Entre pelo link do Tapa para nos ajudar a medir o tráfego enviado para os parceiros. Conheça mais em tapadamãoinvisível.com.br/cap. C de capacidade, A de aula, P de patrocínio. Tu fizeste um post esses dias, pessoal, quem não segue o Roberto, por favor, sigam ele nas redes sociais. Fizeste um post esses dias com aquela foto emblemática de um monte de gente fazendo uma saudação para Hitler e só um cara não fazendo a saudação, que teve uma edição de imagem ali que todos que estão saudando Hitler estão de máscara e o cara que está de braço cruzado está sem máscara, né? Uhum. Esse post, embora eu como uma pessoa defensora da liberdade, eu entendo o motivo desse teu post, faz todo sentido. Uma pessoa que não entende das ideias da liberdade, ao se deparar com esse post, pode, na minha opinião, essa é a minha visão desse tipo de post, pode ficar meio chocada com aquilo, porque é muito fácil cair naquela retórica rasa de dizer, olha, o Khashoggi está defendendo que as pessoas saiam sem máscara para a rua. E assim, embora tenha todo esse problema do governo impor o uso de máscara,
Eu, racionalmente, faço uso de máscara, eu quero que a minha família use máscara, eu quero que todos os meus familiares usem. Então, uma pessoa analisando aquele teu post de forma rasa, pode dizer, não, Roberto, quer que as pessoas morram, quer um matador de velhinhos, né? Basicamente, esse é o grande mote, é um matador de velhinho. Qualquer pessoa que vá contra qualquer coisa que está sendo dita hoje. Como é que é o meio termo para tu poder defender isso, ou tu prefere a radicalidade mesmo? Tem que ser radical para chocar aquela pessoa que está vendo aquele teu post, para que ela pare para pensar, poxa, mas será que ele está defendendo o não uso da máscara, e daí sim a pessoa mergulhe no teu texto e consiga entender o que de fato tu está defendendo? Eu vou te responder com a tua própria pergunta. A resposta está na tua pergunta. Ou tu trata as coisas com profundidade, ou seja, ou tu é radical, ou tu trata as coisas de forma rasa. Tá? Quer dizer, se eu for me preocupar com os caras que pensam as coisas de forma rasa, tá? Eu jamais vou ser radical, eu também vou ser raso. Entende? Também Sim. vou me autocensurar. Mas esses caras que acham que eu estou sendo radical, no sentido de extremista, talvez, e que pensam que eu estou dando uma mensagem que eu não estou dando, ou seja, viram naquilo um espantalho, eu só tenho uma coisa a dizer a respeito dessas pessoas. Eu não penso nelas. Não estou preocupado com elas. Entende? Em primeiro lugar, eu quando escrevo, eu escrevo para mim, tá? Eu ponho para fora o que eu penso. O que os outros querem pensar a respeito do que eu penso é problema de cada um. Eu não quero gado atrás de mim. Eu sei que é um dos temas que vocês querem me provocar, né? É isso Entende? aí. Então, é óbvia aquela mensagem. Nós devemos agir de acordo com a nossa própria consciência, tá? O que aquilo lá diz é o seguinte: se alguém acha que não deve usar, e no caso hoje seria exatamente um indivíduo isolado, porque há um efeito manada, na minha opinião, a respeito das ordens do governo. O governo diz, oi, e sai todo mundo correndo, entendeu? É assim que funciona. Então, existe o indivíduo aquele que na sua consciência ele acha que não deve usar, e existe o indivíduo que segue as ordens do governo e não sabe por quê, como os seguidores do nazismo, né? Ou poderia ser do fascismo, ou poderia ser da social-democracia, ou poderia ser até do liberalismo. Porque também no liberalismo tem gado, ou vocês acham que não tem? Também no liberalismo tem gado. Tá? O que ali diz é o seguinte, meus amigos, para nós sermos livres, nós precisamos usar a razão, a nossa razão. Se nós não formos racionais, se nós não analisarmos a realidade de forma crítica, de primeira mão, tá? Nós vamos ser como os seguidores de Hitler, como os seguidores de Mussolini, como os seguidores do Stalin, ou do boi que leva todo mundo para o brejo, né? Ou para o precipício, ok? Essa é a mensagem. A mensagem é: pensem com as suas próprias cabeças, tenham foco, tenham tirocínio, exercitem, questionem, né? Sejam céticos por um lado, mas tenham autoestima para entender que vocês também podem encontrar por si a verdade e a realidade. Né? A realidade e a verdade não tem dono, não tem dono. A verdade e a realidade é que comandam a gente. Se a gente não se submeter a ela, a gente não vai ter como controlá-la. E aí a gente vai ter que obedecer bovinamente aqueles que vão dizer como a gente deve agir e que vão estar se lixando para aquilo que a gente pensa. E se tu ainda for dissidente, vão acabar contigo. Né? Quer dizer, se não aniquilarem a tua mente, vão aniquilar o teu corpo, porque aí a mente é aniquilada junto. É isso que diz aquele post, que foi propositadamente mal interpretado por alguns e, infelizmente, interpretado rasamente como podem interpretar, porque, afinal de contas, tem gente que não se aprofunda na análise das questões que são colocadas na discussão. Ficou claro, Júlio? Excelente, como sempre. Por sinal, eu queria te dizer que eu fui chamado de psicopata por causa daquele... Sim, eu imagino o que tu deve ter sofrido com aquele teu post, embora por um liberal. Eu não sofri absolutamente nada. Né? Não? Tu tem que imaginar o que os outros sofreram com o meu para terem essa reação. Tá. Para alguém te chamar de psicopata, a pessoa tem que ter sofrido muito, né? Porque de psicopata não tem nada. Vamos falar do gado, então, Rachevski. Falou que não escreve pro gado, né? Mas, vamos lá. Cansei, por Roberto Rachevski. Não se pode defender a liberdade para uma sociedade que nasceu para ser escrava. Não se pode defender a vida para uma sociedade que tem medo de viver. Não se pode defender o uso da razão para uma sociedade que optou por não enxergar a realidade. E assim vai indo o baita post do Rachevski que vai estar no show notes. Mas tu não escreves
para eles, tu dissesse agora, tu escreve para ti, eu concordo, é para exercer a tua liberdade e a tua vontade, teu ímpeto, mas eles estão por aí, são nossos amigos muitas vezes, nossos colegas, alguns até na mesma trincheira liberal até então, e é impressionante, assim, eu fiquei chocado com a presunção, inclusive de liberais, de que o governo estava certo. Né? Eu, na minha, devido para quem não sabe, né, eu sou anarcocapitalista, a minha presunção é sempre que o governo está errado. E ele que tem que me provar que está certo para ele conseguir que eu apoie qualquer iniciativa. Então, o ônus da questão fica com o governo. Por quê? Por a prioristicamente, como diz o... Isso é a minha filosofia, porque eu não sou objetivista, né, chefes? Então, eu presumo que eles não estão corretos, até porque, não só por a priorístico, por como é que o governo funciona, mas pelo histórico também, dá para se analisar pelos dois. E eu fiquei surpreso com até liberais defendendo medidas estatais coercitivas, que essas que a gente estava comentando desde o início do episódio. Então, qual é a explicação que tu acredita que é para isso? Tanto para os liberais como para o povo geral, aceitar tão bovinamente esse confinamento e essas demandas, esses desmandos malucos autoritários que eles viam? Eu mais ou menos tratei desse assunto já quando eu falei que responsabilidade pressupõe liberdade. Tá? O preço da responsabilidade de viver é muito alto. Tá? Em que sentido? A gente que entende o funcionamento do livre mercado sabe como funciona. Né? Todo custo de uma decisão não é exatamente como a gente vai colocar aquela decisão em andamento. Né? A gente vai realizar aquela decisão. Sim, tem um custo implícito ali, mas como a gente acha que aquela ação ela vai ser lucrativa, então o custo que a gente vai despender está coberto pelo lucro, né? Ou pelo melhor estado de bem-estar que a gente vai obter, né? Com aquela ação. Certo? Mas há um custo subjacente que muitas pessoas não conseguem realmente enfrentar, que é uma decisão tomada significa abrir mão de uma infinidade de outras alternativas. Tá? Vamos exemplificar. Se eu resolvo ir hoje ao jogo de futebol, eu vou deixar de ensinar meu filho matemática. Né? Então, o custo de eu ir no jogo de futebol é o tempo que eu despenderia ensinando o meu filho matemática, ou indo a um restaurante com a minha esposa, ou indo jogar bola com os amigos. Enfim, tem uma série de ações que somadas representam o custo daquela ação única e exclusiva que eu decidi tomar e fazer, né, e realizar. Tá? Além disso, tem outra coisa. Responsabilidade nada mais é do que assumir as consequências do seu próprio ato. Tá? E quando a gente age em liberdade, quando a gente decide fazer alguma coisa, a gente não sabe qual vai ser o nosso destino, né? A gente não sabe qual vai ser o resultado dessa ação. Tá? E muita gente tem medo, não consegue suportar eventual fracasso ou as consequências de uma ação, ainda mais sendo essa ação danosa para a sociedade, para terceiros, entende? Então, olha, se eu não consigo suportar o peso das minhas decisões, o peso da minha responsabilidade agindo em liberdade, eu só tenho uma coisa para fazer. Eu não faço nada, e aí a inércia é a morte, né? Ou eu transfiro essa responsabilidade para outro, caso específico para o governo. Quer dizer, eu prefiro abrir mão da minha liberdade e aceito que o governo decida por mim. E aquilo que o governo decidir, eu vou fazer. Se der errado, eu jogo a culpa no governo. E aí eu vou fazer que nem o Paulo. O governo não presta, porque tu vê, né? Tudo que o governo faz está errado. Então, o governo não pode me forçar. Mas como? O cara está decidindo que o governo está certo e ele não está... O que nos resta? Exatamente aí entra o ponto que é o grande problema que nós estamos vivendo hoje, dia 27 de maio. Nós estamos vivendo o seguinte: quando o governo nos obriga a fazer tudo o que ele quer, a gente só tem uma forma de reagir, né, numa sociedade mais ou menos civilizada. É usando a liberdade de expressão. A gente diz que o governo está errado. A gente escreve 10 posts por dia no Facebook. A gente sai de carreata na rua. A gente opina xingando o STF, o Maia, o Alcolumbre, o Congresso, o Bolsonaro, o Paulo Guedes, enfim, xinga esse pessoal. É o uso da liberdade de expressão. Agora,
Quando tu abre mão dessa liberdade e tu começa a aceitar bovinamente aquilo que tu não deve aceitar, porque tu não quer assumir a responsabilidade pelos teus próprios atos, tu é gado mesmo, entendeu? Tu é gado mesmo. Quer dizer, tu vai seguir em manada o caminho do brete que te guiarem. Né? E é importante pontuar que isso que tu comentou ali, se tu delegas a escolha sobre a tua vida para outra pessoa, e essa outra pessoa faz, seja outra pessoa, instituição, governo, empresa, quem for, ainda assim a escolha foi tua ao delegar a tua vida e as tuas vontades para outro decidir. Tu escolheu o juiz, então tu é o responsável, no final das contas, pelo que acontecer contigo também. Não tem como fugir disso. Não, tem como fugir. Aí a gente volta para a filosofia e volta para a ética, né? Porque isso é uma questão que eu queria te colocar, que para ti, tu disse que para ti, em princípio, o governo sempre é o mal, né? Isso é uma visão filosófica equivocada, no meu modo de dizer, tá? Porque não é assim, tá? Existe um ideal. Tá? E esse ideal é que faça com que as pessoas ajam para atingi-lo, né? Se não existisse ideal algum, a gente não precisaria se mover, né? Porque quando a gente se move, a gente busca o ideal. Para ti, o ideal é não ter governo. Tá? Para mim, o ideal é um governo que defenda os meus direitos individuais. Tá? Por que tem que ter um governo e esse governo tem que ter parâmetros? Tá? Porque é necessário que haja alguém que use de coerção para impedir aqueles que iniciam o uso da coerção ou fraude. Tá certo? Mas isso é outra conversa, isso a gente pode falar no outro programa. Tu tá tentando puxar uma conversa sobre propriedade intelectual e justiça, não, que nem sempre. Tu que provocou, eu só tô reagindo. Então, é da minha opinião. Ok, a tua opinião implica na minha opinião, né? Isso é um debate. Né? Então agora, tu vai fazer que nem aquele cara, né, que disse, como é, o programa dele era tudo pela democracia, algo assim, o cara cortou, ele deu a palavra pro coronel lá, o coronel falou exatamente o que o cara não queria, e o cara, tu não concorda comigo? Tá fora! Isso aqui é tudo pela democracia. Cortou, censurou o cara e tirou o cara do programa, é um absurdo. Então é o seguinte, quando a gente não tem liberdade, tu não tem responsabilidade. Quando alguém te obriga a trocar um valor muito elevado, como por exemplo a tua vida, por qualquer outra coisa, tu não tem responsabilidade. Tu vai fazer o que te mandam. Se tu é escravo, não tem como fugir. Se tu é escravo, Então, responsabilidade pressupõe liberdade exatamente por isso, porque se tu não tem liberdade para quê? Liberdade para escolher. Se tu não tem liberdade para escolher, tu não é responsável pelas tuas escolhas, porque tu não fez escolha alguma. Tu está sofrendo a intimidação, tu está sofrendo a coerção por parte do governo ou de qualquer outra pessoa que seja, cuja primeira intenção é te tirar a liberdade de escolha. Logo, te tirar a responsabilidade, porque uma coisa pressupõe a outra. Perfeito, excelente. Concordo. Vamos para a nossa pergunta do patrão. Nós temos um grupo de apoiadores que escolheram uma recompensa para ficar sabendo de antemão do nosso convidado e do assunto da nossa pauta, e eles podem adentrar na nossa entrevista com uma pergunta. Aqui nós recebemos uma pergunta especificamente de um assunto que, embora tudo isso que está acontecendo, a gente tratou sobre corona, sobre as reações liberais e de pessoas e de indivíduos ao corona, nós estamos abordando principalmente isso no episódio, mas existem relações estatais entre isso, né? Eu acho que é um tema que a gente não abordou ainda, a gente pode entrar nele agora, de culpa até. Eu já esbravejei bastante aqui no episódio lá do Arrogância Fatal, que nós gravamos um Conexão Boston, que eu esbravejei sobre a culpa da OMS e a culpa da China, que provavelmente tenha, ou ao menos tem que ser investigada para saber se eles têm alguma culpa sobre tudo isso que aconteceu. A OMS provavelmente tem a culpa também nessas barbaridades que estão ocorrendo, mas a pergunta do patrão é especificamente sobre a China, o Partido Comunista Chinês, que teve complacência com o corona, e dado que os ativos brasileiros estão muito baratos, eles podem chegar comprando, eu tô adaptando a pergunta dele, tá? Podem chegar comprando tudo aqui, né? A gente tem que impedir que os chineses venham comprar Brasil barato, porque provavelmente eles devem estar fazendo isso no resto do mundo, né? Eles estão com dinheiro, eles estão com caixa, aparentemente eles vão chegar comprando. A gente tem que ter políticas para afastar chineses
que estão aproveitando a pandemia para comprar ativos brasileiros? Quem fez a pergunta foi o nosso apoiador André Maldaner. Não, e é uma coisa, se for uma estatal chinesa comprando esses ativos, tem problema. Também tem isso. Em primeiro lugar, eu acho o seguinte, que nós, como indivíduos, tá, nós temos que criar valor para que a gente possa consumir colaborando ou transacionando com outras pessoas para satisfazer as nossas necessidades, tá certo? O nosso foco principal tem que ser, como indivíduo, este, tá? Se os chineses vão usar os seus capitais para produzir produtos, bens e serviços para satisfazerem as nossas necessidades, eu não vejo por que a gente deva impedi-los de fazê-lo, tá? Para mim não faz a menor diferença se forem estatais chinesas usando o capital dos chineses, tá, para gerar bem-estar no Brasil. Eu preferiria, uma coisa é tu achar que não deve acontecer, outra coisa é tu achar que algo deveria acontecer de uma maneira diferente, tá? Então, entre impedir, entre aceitar e entre gostar que fosse diferente, tá, tem uma diferença muito grande, tá? É óbvio que eu preferiria que as nossas empresas elas fossem propriedade de quem quer que seja, que atua no livre mercado, que não usa coerção de maneira alguma contra ninguém, no mundo globalizado, onde as moedas fossem privadas, né, e não houvesse essas flutuações aí que distorcem os mercados, onde não houvesse fronteiras propriamente, tá, no sentido de impedir a mobilidade de bens de capital, de bens de consumo, de mão de obra, de serviço e de recursos financeiros. Eu não vejo maiores problemas com relação a isso. A China, inclusive, o Partido Comunista Chinês é um partido comunista porque ele é unitário, ele é fascista, mais do que comunista hoje, né? Porque o comunismo na China não existe mais, tá? Quem disser que a China é comunista está errado, tá? O que existe na China é um sistema econômico misto, onde na política há só um partido, e este partido tolera, em grau muito maior, isso é bom que se enfatize, tolera em grau muito maior a atividade econômica do que no próprio Brasil. Isso é um fato. Ou vocês acham que os chineses saíram do comunismo há 50 anos atrás e trouxeram para o mercado, sei lá, quase 1 bilhão de pessoas, tirando eles da miséria e dando um poder aquisitivo e um padrão de vida como eles têm hoje, que é maior do que o brasileiro, de que forma? Com o comunismo? Se esses caras enriqueceram com o comunismo, eu quero esse comunismo para nós. É que eles não enriqueceram com o comunismo, eles enriqueceram com um sistema econômico que foi quase um sistema de capitalismo laissez-faire durante mais de 10 anos. Na década de 80 e na década de 90, a China foi um dos países mais livres do mundo em termos econômicos, ainda que houvesse intervenções do Partido Comunista Chinês. Mas a realidade é essa, tu não pode te evadir dessa realidade, né? A China é uma sociedade de economia mista, na qual politicamente quem manda é o Partido Comunista Chinês. Não há democracia na China, tá? Como não há democracia em Hong Kong, que é um dos países mais livres do mundo, né? E a gente assiste hoje até uma série de manifestações de protesto em Hong Kong, pedindo democracia, pedindo para mudar o chamado Rule of Law lá, porque os jovens querem mais participação política. Mas não há país que possa dar mais liberdade à população do que um país livre economicamente, né? Como o Hong Kong é, entende? Então, o que nós vivemos aqui na nossa social-democracia, instituída pela Constituição Federal de 1988, no meu modo de entender, é muito pior do que vivem os chineses depois que Deng Xiaoping resolveu migrá-los de um comunismo extremista para uma sociedade de economia mista, quase liberal em alguns aspectos, nesse sentido. Mas um tapa da mão invisível chinês
esbravejando contra o Xi Jinping não existe, né? Não existe alguém esbravejando, não existe. A gente acabou de falar que a voz, a liberdade de expressão, das principais coisas que tem, lá não tem isso. Isso é Hoje terrível. não tem, mas na época tinha. Hoje não tem. Mas toda essa construção de uma sociedade mais rica economicamente foi feita no momento em que havia também mais liberdade política, tá? Tanto é que existia até instituições liberais, como nós temos aqui, Instituto de Estudos Empresariais, Instituto Liberdade, Instituto Atlantis, Instituto Mises Brasil e tal. Tinha na China, tem ainda, mas a censura pega. E aí nós voltamos para o dia 27 de maio de 2020, né? Quando o nosso partido chinês, comunista chinês, cuja sigla, né, Partido Comunista Chinês, como a sigla é STF, né, resolve acabar com a nossa liberdade de expressão. Então nós já não temos liberdade econômica, porque a gente não pode ir à praia, a gente é obrigado a usar máscara, a gente não pode conviver livremente na sociedade, a gente não pode se expressar. Meus amigos, vocês estão com medo dos chineses? Me desculpem, né? Tá, mas assim, a falta de liberdade que eles têm hoje lá fez com que o corona se espalhasse, né? Essa perseguição a jornalistas, essa perseguição a médicos que não podiam falar, a coisa lá tá feia demais, né? Na parte de liberdade então nós política. vamos migrar da China. Eu não estou defendendo a China, é óbvio que a China tem esse defeito. Isso mas que eu então saber. vamos analisar, por exemplo, o caso do CDC, do Centro de Controle de Doenças Contagiosas dos Estados Unidos. Estados Unidos da América, o berço do capitalismo. No início da pandemia, em janeiro, uma agência reguladora estatal do governo americano resolveu que era proibido qualquer iniciativa que produzisse testes de aferição de anticorpos ou de contágio pelo coronavírus, né? E pior, ainda obrigou as pessoas a usarem os seus próprios testes, que ao longo de um mês ou 45 dias se comprovaram falhos. Isso foi o Partido Comunista Chinês que determinou, não foi o governo Trump. No governo Trump, tido como o governo republicano mais liberal dos últimos anos, uma agência reguladora dos Estados Unidos proibiu que a sociedade utilizasse todo o seu potencial criativo, investigativo e produtivo para resolver um problema que ameaçava toda a sociedade americana. E o que aconteceu? Aconteceu essa desgraça toda que a gente está vendo. Quer dizer, não foi só o Partido Comunista Chinês. O Partido Comunista Chinês agiu mal, não há a menor dúvida, não apenas com seus lockdowns, como também com essas punições para quem trazia a verdade, a realidade, tá? Mas isso não é só lá. Isso é lá e isso é aqui no Brasil também, né? Lá no Arrogância Fatal a gente citou os Estados Unidos também, só para não dizer que a gente passa pano aqui também. Eu acho importante a gente entender, e isso tem muito a ver com gado, tá? Presta atenção no que eu vou dizer. Nós vamos ver nas ações dos governos uma metodologia que está intimamente ligada à sua natureza, seja na China, ou seja nos Estados Unidos, ou seja no Brasil, na França, na Inglaterra, onde for. Tá? Agora, esta relação de causalidade gera também uma certa correlação, porque tu relaciona as diversas sociedades e tu vê que há uma certa harmonia no comportamento dos governos, tá? E aí tu pega e acusa a China, mas isso também aconteceu nos Estados Unidos, isso também aconteceu no Brasil. Isso acontece certamente em 90% dos países, porque 90% dos países tratam o governo conforme a sua natureza, mas dão a ele funções, tá, que ele não deveria ter exatamente pela natureza do governo ser coercitiva, entende? Então, tu tem países, como foi citado aqui o caso da Suécia, se poderia citar outros, como a Coreia, como o Japão, como Taiwan, né? Mais Taiwan, inclusive, que não se seduziram pelo poder facilmente, né? Não corromperam os seus princípios, imaginando que se usassem o poder coercitivo, pudessem resolver o problema da sociedade. Então, mas esse canto da sereia aí, muita gente caiu, né? Impressionante, né? Esse lockdown, essa pandemia, muita gente caiu nesse canto da sereia que o governo vai poder resolver problemas que até então ninguém pensava que o governo teria esse poder todo e hoje estão entregando de mão beijada para o governo. Eu acho que com isso a gente podia
as considerações finais, Roberto, que já estourou nosso tempo. Tu não acha que o medo foi o principal ferramental utilizado por esses governos para emplacar essas medidas? Sim, é evidente, né? Se tu não consegue, vamos lá, em primeiro lugar, tu tem duas maneiras de tu controlar a sociedade, tá? Tem até um texto da Ayn Rand muito interessante que diz o seguinte: se tu disser que é errado para alguém mirar uma flor, tá? Se é errado, se é possível tu convencer alguém que olhar para uma flor é errado, e se tu conseguir convencer essa pessoa de que realmente olhar para uma flor é errado, tu tem essa pessoa na mão pro resto da tua vida. Porque sempre que ela olhar para aquela flor, ela vai sentir culpa. Então a culpa, ela é uma emoção, né? É um sentimento que a gente tem, sentimento de culpa, né? Que também vem atrelado ao sentimento de medo. É o medo, né? Então, são duas coisas. Primeiro, o medo que te é incutido de que aquilo pode te causar um mal. E se tu não te comportar de tal maneira, tu vai ser um agente do mal, tá? E isso te leva a ter o sentimento de culpa. Então, tu agir de acordo com os teus próprios princípios, com os teus próprios valores e com a tua própria consciência, passa a ser um ato ilegítimo, um ato imoral, tá? É tu ser um indivíduo e buscar a tua própria felicidade da maneira como tu achar mais conveniente, sem violar os direitos dos outros, se torna um ato moral. E aí qualquer lei que te impede de fazer isso se torna, como o próprio nome diz, legítima, né? Tanto legal quanto moralmente. Então, o que eu quero dizer, assim, nessa salada de fruta que nós estamos aqui, né? Tem uma colher aqui nos mexendo, né? Aqui tem melancias, morangos, bananas, enfim, laranjas. Tem de tudo aqui. Tem de tudo aqui. Alguns ali dentro, que estão nessa salada de fruta, estão enxergando quem é que está segurando a colher, né? E quem é que está sendo mexido. Boa. Então, quem está segurando a colher, para mim, são social-democratas. Aqueles caras que nasceram do pensamento kantiano, a priorístico, racionalista, tá? Que elege o dever e a obediência à sociedade como a forma que os indivíduos devem viver, tá? E condenam que aqueles que têm autoestima elevada, né? Que não fazem esse movimento, né? Que cruzam os braços dizendo, eu não ajo desta maneira porque eu tenho as minhas próprias razões, eu tenho o meu padrão moral a seguir, eu elegi o meu padrão moral, e o meu padrão moral é a minha vida e a minha felicidade acima de qualquer outra coisa, né? Eu vou defender a minha vida e a vida dos que eu amo, tá? Porque se eu não fizer isso, quem vai fazer? Então, é aqui, é agora e é dessa forma que a gente deve lutar contra a tirania que se instalou no nosso país, e não só no nosso país, mas em lugares onde a gente jamais imaginava que se instalaria. Que declaração. É sensacional, como diria o Júlio. O Roberto hoje fez duas analogias que eu adorei. Essa da colher que tá mexendo na sala de frutas. E qual foi a primeira mesmo, Júlio? A primeira da doença. Da doença. Sim, a da doença com o serial killer. É. Não, com o serial killer. A serial killer foi muito boa. Temos dica de livro, Roberto? Temos. Eu acho que eu já dei, né? Eu vou repetir, né? Repete ela, não tem problema. A Revolta de Atlas, né? A Revolta de Atlas, você sabe que não tá mais, se for numa livraria, não tá mais na seção de ficção, né? Ah, é? Sim, agora virou um documentário, né? Acho que muitas partes já eram. Os vilões sempre estiveram, sempre estiveram na realidade. Mas a gente dificilmente conseguiu ver, na realidade, uma distopia tal como a que está prevista, né? Ou suposta. Eu acho que era mais prevista, né? Porque a Revolta de Atlas, só para encerrar, eu vou explicar por que eu estou repetindo talvez até essa indicação, é um livro de 1.200 e poucas páginas que Ayn Rand escreveu ao longo da década de 50, né? Quando ela percebeu claramente que os Estados Unidos, a partir da década de 30, passou a adotar não só uma ética coletivista, tá? Como foi além, passou a adotar o planejamento central e medidas
legais que lembravam a ela a União Soviética. Então, ela escreveu A Revolta de Atos para dizer: meus amigos americanos, eu vivi na União Soviética de 1905 a 1926, e primeiro sob o czarismo, né, do Nicolau II até 1917, e de 1917 a 1926 já depois da Revolução Comunista, né, marxista, implantada pelo Lenin, né? E eu quero dizer para vocês o seguinte: se vocês continuarem nesse caminho, meus caros, eu que fugi para cá, vou ter que fugir daqui para outro lugar, porque vocês estão seguindo exatamente a mesma trilha da servidão que nós seguíamos lá atrás, porém de uma maneira diferente. Lá foi uma revolução hiperviolenta, né? E nos Estados Unidos, não, foi através do processo democrático que corrompeu as bases da República Constitucional que existia até então e que fez com que os Estados Unidos fosse, por um bom tempo, o país mais livre, mais rico, mais próspero do mundo, na história. Tá? Então, é um livro indispensável para quem ainda não entendeu o que está acontecendo. Tá? Se a pessoa ainda não entendeu com seus olhos, com seus ouvidos, o paladar, com o aroma da coerção, da falta de liberdade que nós vivemos aí, leiam A Revolta de Atas e lá está explicado tintim por tintim como é que uma sociedade chega no estágio de submissão ao governo como nós chegamos agora. Concordo completamente. Um baita livro, é realmente um manual de instrução aí sobre o que está acontecendo. Roberto, que aula! É sempre bom ouvir um radical liberal, né, um liberal radical para, enfim, ajudar a formular aquele pensamento racional que é a base do liberalismo, né, dedução lógica dessa realidade que a gente está vivendo, porque eu vi muita gente com muito questionamento e, enfim, não tento julgar por que as pessoas pensam dessa maneira. Eu penso só que a gente tem que mostrar, de novo, mais uma vez, a integralidade no pensamento liberal. Eu acho assim, Paulinho, desculpa te interromper, mas se estavam pensando em me perguntar como um liberal, né, pelo menos a gente conversou isso, como um liberal agiria no poder, ou vamos dizer assim, como o liberal deveria agir numa situação como essa. O que é indispensável, e vocês veem que eu pratico isso todos os dias, né, ao ponto de dizer um dia lá que eu cansei, porque realmente é extenuante, um liberal, um capitalista radical, um defensor da liberdade, um sujeito racional, que entende que a ética é o ramo da filosofia mais importante que a gente tem, tá? E é aquilo que a gente leva para o debate político na sociedade. A única coisa que a gente não deve deixar de fazer, melhor, a única coisa que a gente não deixa de fazer, ou não pode deixar de fazer, é julgar os outros. O julgamento dos motivos pelos quais os outros agem e os objetivos pelos quais os outros agem é fundamental para que a gente possa saber o que os outros pensam e o que os outros farão, né? Porque o resultado dessas ações e desses motivos é aquilo que a gente vai encontrar na realidade. Então, a gente precisa julgar sempre e expressar o nosso julgamento crítico, ora aplaudindo quando está certo, ora defenestrando quando está errado, né? É assim que eu acho que a gente não age como gado. Entende? Gado é aquele cara que se opõe ou apoia incondicionalmente. Tu quer te candidatar a gado? Faz isso. Oponha-se ou aplauda incondicionalmente, porque é impossível, não há maneira de tu ter uma linha de pensamento e de eventualmente aqueles que tu analisa e julga não cruzarem com a tua linha. Eu costumo dizer assim, se tem alguém que normalmente tu te opõe ou tu gosta e tal, se ele pisa nas tuas pegadas, tu tem que aplaudir. Mas se ele pisa no teu pé, tu dá um chute, entendeu? Fazendo uma outra analogia, né? Excelente. Porque o cara que está pisando nas nossas pegadas está seguindo os nossos caminhos. Tu não pode dizer que o cara está equivocado, quando o cara está fazendo exatamente aquilo que tu defende. Sim. Tu tem que enxergar isso na realidade. Assim como tu não pode passar pano no cara que te pisa nos pés. Tu vai ser gado num caso ou no outro. E é por isso que eu postei aquele sujeito lá de braços cruzados, né, no meio de uma turba de pessoas usando máscaras. Tá? É por isso. Excelente.
Se tu tiver mais alguma pergunta, Júlio, para mim... Assim, eu tenho aquela pergunta que a gente falou off, né? Que é a pergunta que, por certo, que eu não iria te fazer, porque eu tô nem aí para a resposta dessa pergunta, mas eu vou te fazer só para encher o saco. Tu usa máscara ou tu não usa máscara? Não é da conta de ninguém. Boa! Excelente, cara. Era somente essa resposta que eu queria ouvir. Ok. Muito obrigado. Era isso, Fux. Muito obrigado, Roberto. E até a próxima. Pessoal, até o próximo. Muito obrigado. Parabéns Paulo. pelo trabalho do Tapa da Mão Invisível. Eu espero, eu falei isso para vocês, que a mão invisível que vocês conduzem, elas não possam ser algemadas. Né? Porque, infelizmente, no Brasil, ter opinião é crime. Esse é um grande perigo mesmo. Vamos lá. Todo dia uma batalha. Todo dia uma batalha. Até esse episódio ir pro ar, quem sabe essa história dessa CPI da fake news e essa investigação da fake news caiu no passado. Sendo um esperançoso, né? Bom, Então tá. Forte abraço. Forte abraço. Legal, valeu.